Me chama a atenção uma coisa sobre o Set de Chicago. É como um ótimo filme quase, mas quase se perde na última cena. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. O Set de Chicago é uma produção excelente sobre um drama de tribunal da vida real. O que acontece? Esse filme é dirigido e roteirizado por Aaron Sorkin. Ele fala sobre um grande problema que envolveu um protesto de vários grupos na Convenção Democrata em 1968, na cidade de Chicago. Esse grupo, houve uma grande confusão, houve um acirramento muito grande desses protestos contra a polícia ou da polícia contra os manifestantes, e isso levou 8 pessoas ao tribunal. 8 pessoas. O Set de Chicago você vai entender um pouco mais pra frente no filme. E essas pessoas são colocadas todas num bolo só, como se elas estivessem organizadas contra aquela convenção. E não foi muito bem isso que aconteceu. O Set de Chicago tem um dinamismo excepcional na abertura do filme, em que são mostrados os principais personagens do longa, enquanto são colocadas algumas cenas de arquivo, e isso vai transformando e vai te dando aquela abertura para que você entre naquela história, transformando tudo aquilo num bloco só para que você entenda o que está acontecendo a partir de vários pontos. Agora, o melhor de tudo no filme, depois disso, é como ele usa o recurso. Mostre, não fale. Isso na maior parte das vezes. Aqui e ali ele perde isso. Mas na maior parte das vezes a gente está no tribunal e a gente não sabe como aquilo chegou até ali. Então o povo não fala. O que é feito existe uma introdução, um diálogo aqui, outro ali, e você rememora o que aconteceu de verdade, em campo, o que aconteceu durante aquela manifestação que levou àquele determinado assunto e, claro, ao maior desses assuntos, que é o tribunal, o julgamento desses personagens principais do filme. Isso é ótimo. O Aaron Sorkin dirigiu e também roteirizou de uma maneira muito interessante para que a gente não fique só naquele falatório. E ele que é ótimo de diálogo. Tem uma coisinha em relação a isso que incomoda, que é uma cena super tensa, em que é um conflito entre os manifestantes e os policiais em um momento no parque. Eles tentam chegar até a convenção, são barrados, e quando eles voltam para o parque, eles encontram a polícia e ali existe um conflito. Eu não estou dando spoiler porque isso é real, isso aconteceu, mas o fato é que o filme segura muito bem a tensão até que ela explode. O probleminha nesse caso é que existe uma conversinha a mais ali entre os personagens para que você se situe melhor sobre aquele episódio, mas quase passa, quase vai além do que o diálogo precisava. Mas eu disse quase, quando a tensão explode, a trilha sonora ótima A ótima trilha sonora do Daniel Pemberton, aliás, ela é toda muito boa no filme todo, só que nesse momento, ela que naquele momento usa muito de bateria, muito de instrumental, não orquestrado, isso traz uma energia muito grande ao filme e à cena, e nossa, o que acontece ali é revoltante. A montagem do Alan Balgarten também é muito boa, muito precisa, ela vai intercalando tudo que acontece de uma maneira muito boa, você entende o que é passado, o que é presente. Eu acho que não há grandes dificuldades em você acompanhar o filme, e ela também é muito energética. O Set de Chicago obviamente tem um lado, ele mostra esse lado, até porque a gente sabe que o julgamento ali é bem tendencioso. Ele não deixa em momento nenhum você ter a dúvida da tendência daquele julgamento. A começar pelo promotor que é envolvido ali numa trama política, depois passa pelo juiz que de início ele é até ridicularizado, ele esquece nomes, enfim, como esse juiz é parcial. Aliás, a parcialidade dele é tão grande que chega a ser frustrante em alguns momentos, porque a gente pensa, não é possível que isso esteja acontecendo, que isso aconteceu de verdade. Mas essa é uma história real. Isso pode ser um pouco frustrante e até um pouco deixando o personagem do juiz um pouco raso. Um pouco raso. Inclusive, eu diria que ele não é tão raso
porque existe um momento em que ele diz, você tá falando que eu sou racista? E ele aparentemente acredita que não é, ainda que esteja sendo. Aliás, a cena que envolve na verdade, todas as cenas que envolvem o personagem do Yahya Abdul-Mateen II são revoltantes. E a gente tem um ápice que, olha, é simplesmente absurdo. É só isso que dá pra falar, absurdo. Existe um segredinho no filme que é o que dá um pouco mais de profundidade àqueles personagens que estão sendo julgados. Aliás, dá mais uma camada das várias que eles têm, que é bem interessante. Ela acaba sendo falada demais, mas a pegadinha desse segredinho é muito bem explorada pelo filme. É algo que traz algo a mais pro longa, para os personagens e principalmente para o personagem do Ed Redmayne, que, olha, infelizmente eu não consigo gostar desse ator da maneira como o pessoal gosta. Ele não é ruim, mas o tempo todo você vê que ele está atuando. Ele dá as falas dele com alguma profundidade, com alguma verdade, mas você não, por exemplo, consegue esquecer a faceta desse ator, como a gente esquece do Sacha Baron Cohen, que, aliás, que ano pro Sacha Baron Cohen, hein? 2 filmaços, este e Borat, ambos bem políticos. Mas você não consegue, do Ed Redmayne, esquecer a faceta do ator, como a gente esquece do Sacha Baron Cohen, que é o Borat, e aí a gente tem esse personagem aqui, que inclusive é um comediante, mas você entra naquele personagem e percebe que o Sacha conseguiu uma atuação em que você esquece o ator e você conhece o personagem em si. E aí a gente chega no momento em que o filme quase se perde. A última cena, eu não vou dizer qual é o contexto, o que acontece, obviamente, mas ela é extremamente piegas. É uma cena que, olha, como eu disse, quase estraga o filme, porque ela perde completamente o tom que a gente tinha anteriormente no longa, que é de muita tensão, de muita politização, e aqui ela se transforma em algo muito piegas. Inclusive com a trilha que estava indo muito bem, ela descamba para o lado mais meloso possível e a gente tem aqueles letreiros e tal. Olha, eu entendo porque a cena foi feita desse jeito. Eu entendo, realmente entendo, para que a gente tenha sedimentado todos um grande sentimento àqueles personagens e a importância deles. Mas olha, a cena não é boa não, a cena é complicadinha. Mas até ali o filme tem muitos créditos. Ele perde bastante pontos naquele momento, mas ainda vale uma nota 8,5 para o Set de Chicago, que tem uma cara de Oscar, viu? Gente, é isso. Filmaço da Netflix. Olha, eu não esperava gostar tanto desse longa. O Set de Chicago vale demais que você, tranquilão em casa, dê aquele play e assista. Assista com bastante cuidado e a gente tem, obviamente, muitas reverberações do que acontece no filme atualmente. Mas valeu! Até!